Ele é a resposta total de Deus à necessidade total do homem. Não há nada mais integral, mais holístico, mais pleno do que o reino de Deus. Eu não via isso. Eu não via as comunidades sendo transformadas, as nações sendo transformadas. Eu via a igreja evangélica muito ocupada, povoando o céu. Mas será que o reino é esse reino escatológico apenas? É o reino do porvir? E qual a proposta de Deus para agora? E quando eu olhava lá e lia o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. O reino de Deus é para vir para a terra. O projeto redentor e missiológico de Deus é terreno. Não sei se isso quebra alguns paradigmas na sua vida. Mas venha o teu reino, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Quer dizer, o reino de Deus é a vontade de Deus, é o governo de Deus sobre as nações, assim como ela já é feita no céu. Ou seja, a missão é para a terra, é mais do que povoar o céu, é discipular as nações da terra. Essa é a missão da igreja, essa é a missão redentora de Deus. É isso que Deus está fazendo, é nisso que Ele está empenhado, é isso que Ele está trabalhando. Então faltava alguma coisa. Faltava alguma coisa no meu entendimento de missões, faltava alguma coisa para a igreja brasileira no meu entendimento. E aí eu fiz esse curso de desenvolvimento comunitário, e aí realmente se abriu uma visão para mim, para a minha vida. E eu tenho estado envolvido com isso já há 17 anos, mais ou menos. E tive alguns mentores, alguns professores que me ajudaram. Um deles é o Daryl Miller, que escreveu Discipulando as Nações, e outros. E eu estava nos Estados Unidos, quis fazer o meu prático com ribeirinhos Amazonas. Alguém aqui do Amazonas? Não? Foi lá com ribeirinhos do Amazonas, no alto rio Purus, com as gracinhas do Purus. As gracinhas do Purus são os mosquitos que furavam a calça jeans da gente. Foi lá com aquelas comunidades ribeirinhas que Deus me deu então uma visão ministerial muito clara. Eu queria chegar numa comunidade pobre, porque essa é outra coisa que eu quero falar para vocês. Os pobres são centrais no reino de Deus. Não tem como, você não precisa orar para perguntar se você tem vocação para servir os pobres. É sua obrigação. Ainda mais no nosso contexto brasileiro, em Recife, que está entre as 5 cidades que mais matam crianças e adolescentes e jovens pobres. Não tem como uma igreja, um ministério, uma pessoa estar séria acerca do reino de Deus e não cuidar do pobre, e não se identificar com o pobre. Está de Gênesis a Apocalipse. A teologia da prosperidade não vai conseguir arrancar esses versículos da Bíblia. Está lá. Então eu queria voltar para o Brasil, estava nos Estados Unidos, fiz o meu prático na Amazônia, mas queria voltar para a minha cidade, Curitiba, ir para uma comunidade de periferia, pobre, e queria ver o reino de Deus chegar nessa comunidade. Eu ia trabalhar para isso. Mas não apenas as almas da comunidade serem salvas para um porvir e para uma eternidade, que vocês já perceberam que demora para chegar às vezes, né? Interessante que a gente é salvo, é justificado, mas até a gente ir para o céu costuma ter uns bons anos, né? O que a gente vai ficar fazendo esses anos todos? Esperando? Não, Ele tem um projeto para a gente. Eu queria ver o reino de Deus chegar nessa comunidade e transformá-la, melhorar o nível de renda. Se tem muito analfabeto lá, as pessoas aprenderem a ler e escrever, a educação, a violência diminuir, os relacionamentos serem restaurados, as famílias serem restauradas, a comunidade ter acesso à arte, a beleza como expressão do Criador, não apenas arte para evangelismo, a arte como expressão da beleza daquele que é o belo. É outra coisa. Jovens de periferia tendo acesso a essa arte. Eu queria experimentar isso, e eu falei: Deus, eis-me aqui. E foi muito engraçado, porque não tinha nenhum recurso financeiro, nenhum recurso material, não tinha nada, só tinha eu.
alguns amigos, eu tinha compartilhado essa visão. Nós vamos começar um projeto numa comunidade, e a comunidade vai ser transformada. E aí criamos lá um nome para o ministério, que é o CAD, Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral, que está lá hoje, que tem lá em Rondônia, na cidade da Andréia, né, André? De Paraná, que tem em Santa Catarina. Depois o ministério foi crescendo. E aí eu escrevi um projeto, que é um projeto muito ruinzinho, por sinal, né? 3 pagininhas, e comecei a orar em cima do projeto e entregar para alguns amigos. Estou falando isso porque de repente você está com alguma visão, né, de alguma coisa que Deus tem para você fazer, de um ministério, e você está nessa fase. Então ore e creia, porque Deus vai cumprir a visão que Ele tem para você. Se é dele mesmo, se você for fiel, se você disser: Deus, não importa o que, eu vou cumprir esse propósito, você vai ver o que Ele vai fazer. Ele vai te surpreender, como Ele me surpreendeu. E aí o meu projetinho foi parar nas mãos de um amigo que eu não conhecia na época, de um empresário. Deus juntou as peças desse quebra-cabeça, e alguns meses antes, eu estava fora do país. Esse empresário, que eu não conhecia, tinha um sítio, uma chácara de lazer para a família, na periferia, afastado da cidade. Campinho de futebol, uma área de lazer muito boa e tal, muito agradável. Só que aconteceu, como a realidade de muitos centros urbanos brasileiros, esse lugar cresceu e se tornou uma comunidade pobre. As pessoas iam para o interior, aquele pessoal simples do campo, né? Que não consegue ficar no campo, que é oprimido, é injustiçado, tem que migrar para a cidade grande, formam as nossas favelizações urbanas, né? Nossas comunidades pobres. Recife tem muito disso. E virou uma comunidade bem pobre ao redor daquela bela chácara, né? E um dia ele estava fazendo um churrasco, aquele churrasco do sul, aquele cheirinho bom da carne subindo assim, o pessoal jogando futebol no campinho. E quando ele olhou, tinha dezenas de crianças segurando assim na tela de arame, sentindo o cheirinho do churrasco e querendo entrar para jogar uma bola. E ali dentro estava a família dele e os funcionários da empresa dele. E ele disse que naquele é um homem de Deus, muito comprometido com Deus. E ele disse que naquele momento Deus falou com ele: eu quero aquelas crianças aqui dentro. Quando o meu projeto chegou nas mãos dele, ele orava porque ele queria transformar aquele espaço num projeto social, num projeto de desenvolvimento de serviço à comunidade. E aí ele me procurou. E ele disse: Maurício, se você quiser, então, esta propriedade para iniciar o projeto, é de vocês. E assim que a gente foi parar nesse local chamado Fazenda Rio Grande. É um município da região metropolitana de Curitiba de 100 mil habitantes, uma comunidade pobre, a 20 quilômetros da capital. Era o lugar mais violento da região metropolitana, de um grupo de 36 municípios. Ninguém queria ir para lá. Tinha um programa da Rede Globo chamado Linha Direta. Talvez alguém lembre, que falava dos casos de violência, de tal. A gente já teve em rede nacional 2 vezes a Fazenda Rio Grande, no Linha Direta. Teve uma reportagem também, que foi aí Brasil afora, intitulada Uma Cidade à Venda. Mostrou uma rua onde tinha várias casas, vende-se, todo mundo querendo sair da cidade. E uma cidade assim altamente problemática, né? E aí nós, depois de um tempo de oração, eu me lembro a primeira vez que eu pisei lá, foi no dia de julho, de chuva, de frio horrível, aquele barro. Eu falei: não, Deus, não é aqui não, não é aqui não. Mas depois a gente foi orando e era lá. Porque, vou dizer uma coisa para vocês, a igreja tem que ir onde ninguém mais quer ir. Quando você chegar numa cidade, você pensa assim: vem cá, aqui, onde que ninguém quer ir aqui? Ah, é lá, então é lá que nós vamos. Você tem que fazer isso. Que se a igreja não for, quem que vai? Né? E aí nós fomos para a Fazenda Rio Grande, o pessoal ficava com pena da gente e tal. Depois eu me mudei com a minha família, casei. Minha filha nasceu lá, eu quis que nascesse lá, no hospital municipal. E a gente começou uma caminhada
Eu fiquei 14 anos servindo essa comunidade, né? Começamos com um pequeno trabalho de recreação orientada para crianças, 15 crianças. Meu trabalho basicamente era comprar o leite delas toda tarde para fazer um lanche. Tinha a educadora voluntária. Depois foi crescendo, a gente implantou uma escola mesmo, formal, com 150 alunos. Minha filha estudou lá, meu filho hoje está lá essa escola. Tinha um campo de futebol. A gente fez uma pesquisa na comunidade para ver, já estou falando um pouquinho sobre desenvolvimento, né? A gente fez uma pesquisa para ver quais eram as necessidades sentidas da comunidade, quais eram as necessidades reais, o que precisava desencadear, o que a gente tinha que fazer ali para transformar, né? E aí tinha um campinho de futebol, a gente, na ingenuidade, né, a gente não sabia direito trabalhar, botamos lá, escolinha de futebol começando aqui no próximo sábado. Aí os atletas de Cristo foram lá e falaram: vocês querem fazer uma escolinha de futebol missionária? Queremos. Aí eles foram lá, alguns deles profissionais e tal. Chegamos lá sábado, tinha 130 meninos na porta, esperando. E aí abrimos a nossa escolinha de futebol. E aí começou, Deus abençoou, a gente foi crescendo, a gente chegou a ter 11 ministérios, 11 frentes de intervenção na comunidade. Ganhamos um circo que transformamos num centro cultural para jovens com as mais diversas expressões artísticas, desde hip hop, artes circenses, teatro, literatura, dança. E tá lá é um dos ministérios que eu mais gosto. Implantamos a escola, construímos uma clínica médica, odontológica, temos um telecentro de informática. Trabalhamos com inclusão social produtiva, com mulheres no Bolsa Família. Criamos uma cooperativa de costureiras, de catadores de recicláveis. Ganhamos um prêmio em Brasília, lá do Lula, como as melhores práticas do Bolsa Família. E plantamos uma igreja local na comunidade também. Hoje tem lá uma igreja com um pastor local ordenado. E nós, desde 97, começamos a ministrar cursos para missionários, igrejas que querem implantar projetos comunitários ou querem aperfeiçoar os seus projetos. Então a gente criou o SEDEC lá, e estou indo para lá semana que vem. As 2 melhores semanas do ano, é um curso de 2 semanas que a gente dá para os missionários. A partir do SEDEC já nasceram aí que a gente sabe, uns 40, 50 ministérios no Brasil nessa área de transformação social, de transformação integral. Depois houve uma longa história. Esse senhor, esse irmão que doou essa propriedade para a gente começar o ministério, se tornou prefeito da cidade, foi reeleito. Tivemos uma inserção política, em gestão pública também. Eu trabalhei na área da saúde, conseguimos reduzir a mortalidade infantil de 31 para cada 1000 nascidos vivos, que é altíssimo para os padrões do sul do Brasil. Conseguimos reduzir para 9. E enfim, eu posso dizer que, olha, que a gente deu tudo que a gente podia dar para aquela comunidade. E em 2008, Deus nos chama então para um novo desafio. Disse: agora é a hora de você fazer aquilo que você prega. Porque eu dizia que o obreiro de desenvolvimento comunitário, o obreiro de desenvolvimento, ele um dia tem que sair para que as lideranças locais que ele levantou despontem, as lideranças comunitárias. Então estava chegando a hora de ir embora. E para nós foi um luto, mas ao mesmo tempo uma alegria, porque exatamente nessa época eu recebi o convite da Visão Mundial para trabalhar na Visão Mundial Brasil, e nós tínhamos que nos mudar para Recife, né? Então nós estamos aqui já há 1 ano e meio, muito contentes. Estou na Visão Mundial trabalhando com isso, com transformação de comunidades. Para quem não conhece a Visão Mundial, quem conhece? Ela ainda não é muito conhecida. Visão Mundial. Visão Mundial é uma organização cristã, humanitária, de desenvolvimento, de assistência emergencial e de advocacy, que é promoção de justiça para crianças. Nós somos a maior organização não governamental do mundo. Isso é legal, eu gosto de dizer isso, não por ser Visão Mundial, por eu estar na Visão Mundial, mas por ser uma organização cristã, né, profundamente arraigada na Bíblia, nos valores do Evangelho. No Brasil, nós estamos em 13 estados, estamos nas comunidades de mais baixo IDH do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano, tá?
desde o sertão alagoano até comunidades ribeirinhas do Amazonas, periferia de grandes centros urbanos, Recife, Salvador, Fortaleza, Rio, São Paulo, Belo Horizonte. No ano passado a gente alcançou aí mais ou menos 3 milhões de pessoas no Brasil. São mais ou menos 50 projetos de transformação, cada um alcançando aí 3 a 5 mil crianças. E então assim, trabalhar com desenvolvimento é uma paixão ministerial para mim, e eu vejo que cada vez mais isso tem que estar na agenda dos ministérios da igreja brasileira. Por quê? Porque desenvolvimento é você ir até as comunidades, se identificar com as comunidades, que ali está o seio dos grandes problemas sociais, das dificuldades. Romper com o paradigma assistencialista de você ir resolver o problema das pessoas e dar coisas para as pessoas, é muito mais do que isso, mas é com elas construir uma nova realidade, um novo futuro, lá no contexto onde elas estão inseridas, tá? Então, é longo prazo, é muito mais eficaz e efetivo, porque com menos recursos a transformação é maior. Ao invés de você recuperar alguém, você atua para que na prevenção dos problemas, tá? É muito mais empoderador, transformador, porque você mexe com as pessoas e faz com que elas sejam gestoras, protagonistas da sua própria vida, do seu próprio futuro, tá? E os resultados também são muito reconfortantes, né? É muito gostoso trabalhar com a comunidade. Eu queria, antes de falar um pouquinho mais sobre isso, chamar as nossas colaboradoras aí. Nós vamos ouvir uma pequena sketch, e a partir dela queria a participação de vocês para trazer o conceito de desenvolvimento.
Ô, minha macaxeira! Eu ficava. Ah, você seguiu, né? É, seguiu. Tem que ir do outro lado, eu acho. Macaxeira, chá, maracatu. É. Ah, eu quero ir pra lá, não? Como é que a gente vai pra lá? Coitada da sua. É, vamos, eu tô com fome, maracatu, vamos lá. Vai. Não, não precisa não. Não, passa, vai. Não, precisa não, vamos junto. Vamos junto. Vamos, a gente vai junto. Tá bom, então Vamos lá. vamos lá. Explica aí como é, tá? Eu pego aqui, mais pra frente. Peraí, eu Pra direita, agora. Vem pra cá, vem cá. ok. Agora vem pra mim. Mais pra lá. Agora um pouquinho mais pra frente. Não, calma, calma. Ok. Eu acho que daqui já dá pra ir sozinho. Beleza? Dá? Consegue mesmo? Tranquilo. Na beira. Vou aqui, ó, pega ali. Deixa eu lá. Obrigada, viu, amiga? Obrigada, viu, amiga? Vamos embora. Aqui. Aqui. Tô quase chegando. Oi! E aí? Tá fazendo o que por aqui? Passando fome, sem macaxeira, sem chá, sem maracatu do outro lado do rio. Me deixaram aqui abandonado. A Adri me prometeu que ia levar do outro lado do rio e me abandonou aqui no meio. Sem nadar. Mas ela me ensinou a vir junto. E junto? Junto com ela, assim, ó. Sim, sim. Assim, nas costas? Não, eu não te aguento não, peraí. Eu ensino você junto comigo, certo? Vamos junto atravessar. Deixa eu contar uma coisa. Eu tenho medo, sabe? Você tá nesse monte de pedra? Vai que tem um peixe aí, um siri, Não tem nada não, a gente vai junto, ele não morre não. Como é que é então? Vamos passar aqui, Assim? Posso pendurar? para de se pendurar, certo? Cada um faz o seu, ok? Vamos lá, direito aqui nessa pedra, certo? Macaxeira. Charque! Maracatu! Vou te deixar aqui porque eu tenho maracatu. Muito bem. Palmas para as nossas atrizes da Globo aí. Vem cá, como é que é o nome de vocês? Seu nome? Adriana, Soraya e Leandro. Adriane. O que é a Soraya? Soraya e Leane. Ok, obrigado. Vamos lá. Que sketch bem simples, né? Mas que a gente poderia tirar algumas lições. Como que a Leane se sentiu ao ser largada no meio do rio? Frustrada, né? Às vezes até brava, né? Porque a Adriana tinha prometido para ela que levaria para o outro lado do rio. O que é o outro lado do rio, gente? Nos projetos de assistência, de desenvolvimento, nos projetos missionários. Os resultados, os frutos, a vida melhor, a vida digna, a transformação que a gente fala, que a gente quer, que o outro quer. A Liane se sentiu frustrada, brava, e muitas vezes as pessoas que a gente vai servir estão assim conosco. E como que a Adriana se sentiu ao ter que largar a Liane lá no meio do rio? Da mesma forma, frustrada, né? E muitos de nós de repente está se sentindo assim. Por quê? Ninguém foi feito para carregar os outros nas costas. Ninguém foi feito para ser carregado. Na segunda parte, tá? A Adriana ensinou a Soraya, elas andaram juntas, a ponto da Soraya não só aprender, como ser capaz de ensinar a outra a andar. Claro que
que é legal, é muito gostoso dizer para a pessoa: ó, sobe aí que eu te levo. É legal, né? A gente gosta, a gente é meio síndrome de Messias, né? Sobe aí que eu levo você, a gente vai, né? No final a gente acha que vai chegar do lado do rio e vai dizer: que joia, olha onde eu trouxe você, né? Olha onde eu trouxe você, olha bem que eu fiz, olha como eu sou forte, né? Olha como eu consigo, olha como eu ajudo as pessoas. Mas será que é esse o tipo de ajuda que a gente tem que dar? Então isso é para a gente introduzir um estudo bem introdutório, tá? Sobre desenvolvimento. O que é desenvolvimento? É carregar as pessoas no colo? O que seria carregar as pessoas no colo hoje? O assistencialismo. Tem momentos em que eu tenho que carregar as pessoas no colo? Tem. Em alguns momentos a pessoa está tão mal, nós não estamos jogando isso fora não, tá? Assim, a pessoa está tão mal, tão fraca, que eu não posso pedir para ela andar comigo, ela não consegue, eu tenho que carregar no colo. Mas só nesses momentos. E esses momentos são uma pequena parte, é uma minoria, principalmente no contexto que a gente vive hoje, tá? Então, qual é o problema da igreja? Falar igreja em geral, os ministérios, as missões, as agências missionárias, enfim, a gente é muito bem intencionado, a gente quer ajudar, e a gente quer carregar. Se a gente pudesse, a gente carregava todo mundo no colo para chegar do outro lado do rio. O outro lado do rio é onde a gente sabe chegar, onde a gente está chegando, onde a gente conhece, é a transformação, é a vida abundante. A gente está nessa caminhada, a gente já vislumbra essa caminhada, a gente quer levar os outros com a gente no colo, né? A gente é muito bem intencionado, só que muitos dos projetos comunitários, de uma forma bem intencionada, prejudicaram as pessoas. Prejudicaram, fizeram mal. Passou 5 anos e nada mudou. A comunidade piorou. Houve manipulação, houve abuso de poder, não houve transformação. Aquele tipo de ministério assim, sabe, mais ou menos assim, ó, desculpa assim, se alguém se identificar, mas são exemplos que eu tenho que dar para a gente entender. Aquele tipo de ministério, ó, venha pegar o leite, tá? Mas o leite, para ganhar o leite da criança, tem que pegar uma senha. E só pega a senha que vem no culto. Tem que vir no culto para pegar uma senha para levar o leite de graça para casa. O que a gente está ensinando para as pessoas com esse tipo de intervenção? E pare de dar o leite para você ver. As pessoas vão ficar bravas contigo. Você se sentir largadas no meio do rio, e bem feito. Aquela questão da troca, da barganha, da ajuda, ou seja, ele está passando necessidade, eu vou lá, supro uma necessidade, tá? Tá aqui, ó, está precisando de comida, tá aqui a cesta básica. Agora, escuta muito bem o que tem para te dizer e prega. Já viram esse tipo de trabalho social? A ajuda é o veículo que legitima o meu discurso. Trabalho de ação social cristã é ajuda incondicional à pessoa humana. Nunca mais esqueça isso. Se você quer trabalhar com desenvolvimento, com transformação social, na perspectiva bíblica, você está sendo chamado à ajuda incondicional à pessoa humana. Quer ela aceite a sua mensagem ou não, senão nem entra nesse negócio. Fica ministério eclesiástico, fica dentro da igreja, trabalhando com evangelismo, trabalhando com discipulado. Trabalho de transformação social, o chamado é esse. É diferente entregar a cesta básica para legitimar o meu discurso do que entregar a cesta básica porque no reino de Deus há provisão para todos. Entenderam a diferença? No reino de Deus há provisão para todos. Então, meu filho, a cesta básica está aqui porque o meu pai, quando ele está governando, há provisão para todos. Ponto. Se você vai se converter, se não vai se converter, claro que eu quero que você se converta, né? Mas assim, o entregar a cesta básica em nome dele manifesta
antecipa uma realidade do reino de Deus. Só isso já é um agir redentor e transformador. Eu tenho que estar disposto a fazer isso, quer as pessoas aceitem a minha religião, palavra feia, né? Ou não. Então a gente vai vendo o que a gente quer fazer, entendendo e discernindo o nosso chamado. O problema da igreja, às vezes ela é bem intencionada, mas ela não para uma palestrinha aqui dessa de 40 minutos para entender que a própria Bíblia, isso está em 1 Timóteo, a gente não vai ler o texto, tem muitos outros textos, nos dá diferentes tipos de ajuda para diferentes situações. Quando eu vou ajudar alguém a qualquer coisa, não é aquilo que eu quero e aquilo que vai fazer bem a mim, é o que aquele contexto e aquela situação exige. Diferentes formas de agir em situações específicas diferentes. Se eu estou no contexto de guerra, como eu trabalhei lá na África com refugiados de guerra, eu não vou ficar teorizando muito, fazendo associação, empoderamento, chamo os líderes, vamos ver. Não, está precisando de comida, tem gente morrendo, é comidinha na barriga, tudo bem. Mas se o contexto não é emergencial, eu não tenho que ficar dando coisa, carregando as pessoas no colo. Então eu tenho que primeiro discernir o contexto, discernir a realidade. Uma das grandes lições da parábola do bom samaritano, que todos vocês devem conhecer, é que aquele intérprete da lei, que quis pôr Jesus à prova, mestre, que farei para herdar a vida eterna, né? Aí Jesus falou, amarás o Senhor teu Deus, amarás o próximo como a ti mesmo. O cara ficou todo errado, porque ele sabia que não fazia isso. Aí ele pergunta assim, quem é o meu próximo? É a pergunta que muitos de nós fazemos. Quem é o meu próximo, então? E aí Jesus conta a história do bom samaritano, que já foi uma super quebra de paradigma, porque eles odiavam os samaritanos. Então passa o levita, passa o sacerdote, quer dizer, o pastor e o líder de louvor da igreja, que são aqueles que têm os seus ministérios eclesiásticos, religiosos. Esses passam a largo, são criticados por Jesus, e o que atende o cara que caiu ali no caminho foi o samaritano. E Jesus pergunta para aquele cara então, qual desses foi o próximo do homem que caiu assaltado no caminho? E aí ele, para não dizer o samaritano, que seria muita humilhação, né? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Mas se vocês notarem bem, Jesus inverteu a lógica da pergunta. O intérprete da lei perguntou, quem é o meu próximo? Ele coloca no centro vamos chamar assim, o doador. Mas Jesus não pergunta isso. Jesus pergunta, quem foi o próximo do homem que foi assaltado no caminho? Jesus colocou quem no centro? Não foi o samaritano, foi o necessitado. Vocês entenderam isso? Jesus era esperto, viu? Ele tinha uma certa inteligência. Ele inverteu a lógica da pergunta. Sabe qual é o problema dos projetos das igrejas e outras organizações? O pessoal já vai dizendo tudo que o povo precisa. Já sei o que aquela comunidade precisa. Já chega com os projetos prontos. Não discerne o contexto. Utiliza-se de projetos sociais para aquilo que realmente interessa, que é a salvação da alma do indivíduo. Isto não é ação social cristã transformadora, que é discernida, que é construída junto, que já não vem com as respostas arrogantemente prontas, mas que constrói isso com a comunidade, com as pessoas. Vamos inverter a lógica da nossa pergunta. Então a pergunta não é quem é o meu próximo, a pergunta é eu serei próximo de quem? Eu serei próximo de quem? E a lógica orientadora da minha ação deve ser a pessoa que precisa ser ajudada, e não o que eu quero fazer, e não o que me faz bem, e não porque é bonito carregar no colo as pessoas. De repente andar com elas
Não vai ser tão bonito, não vai aparecer tanto, não vai dar para escrever cartinha para a igreja, não sei. Mas é isso que a gente tem que fazer. Então a Bíblia fala de diferentes tipos de ajuda para diferentes situações. A gente precisa discernir, tá? Quais são? Eu vou de uma maneira muito simples. Isso aqui é só didática, um estudo, não é que é só isso, tá, gente? Mas para a gente entender a diferença, entender o que é desenvolvimento. Primeiro seria ajudar as pessoas a sobreviver. Então quer dizer, a pessoa está numa situação emergencial, tá? Posso chamar disso assistência, socorro emergencial. Pré-avaliação, o processo seria pré-avaliação, levantamento de recursos, suprimento e distribuição. Então é o seguinte, ele está morrendo de fome. Se ele não comer, ele vai morrer. Tem criança no meio, eu não tenho que pensar muito não, eu tenho que levar comida. A criança tem que comer, adulto tem que comer, tem sede, tem que dar água. Então, qual que é o meu trabalho quando a situação é assim, emergencial, e só nessa situação? Quantas toneladas de alimento para a comunidade, como a gente está fazendo agora lá em Palmares, né? Pega, levanta o suprimento, distribui. A pessoa que está sendo ajudada, ela é o que? Atua como no processo? Ela só recebe, ela tem que ser carregada no colo, tá? Então vamos chamar isso de assistência ou socorro emergencial. E o resultado, suprimento das necessidades imediatas e sobrevivência. Só eu espero transformação, autossuficiência, empoderamento? Não, porque o processo não leva a isso. Às vezes a igreja faz o quê? Faz esse processo, fica dando coisas, fica vindo com as respostas prontas, e quer mudanças, quer transformação, quer empoderamento comunitário. Não acontece, porque aquele processo não leva a esse resultado. Estão acompanhando, gente? Beleza? Não sei se vocês estão achando legal, vamos lá. O segundo tipo de intervenção seria ajudar as pessoas a se tornarem melhores. São situações em que havia um estado, seria um estado intermediário, havia um estado X, a pessoa sofreu um acidente, a comunidade sofreu um terremoto, uma tragédia, o estado piorou, e o que eu quero é retornar ao estágio inicial, é reconstruir, tá? Aqui já tem algum tipo de habilidade que é requerida. E o terceiro, que é o tema da nossa noite de hoje, é ajudando as pessoas a agirem em seu próprio favor. Não é fazer nada pelas pessoas, a não ser ajudarem a que elas ajam em seu próprio favor. É mais que a sopa, é mais que a cesta básica. É um processo muito mais longo e muito mais complexo, que envolve envolvimento com uma comunidade. Vamos chamar isso de desenvolvimento ou transformação. O processo, avaliação, discussão, detecção de necessidades, interação, facilitação e envolvimento da comunidade. Então vocês vão ver que é um processo, discussão com 2 S, tá, gente? Por favor, coisa feia, aquele cedilha ali. É um processo muito mais complexo, tá? Porque envolve uma relação e é de longo prazo. Tem gente que quer fazer desenvolvimento comunitário em 2 meses, 3 meses. A nossa paradigma missionário de curto prazo. Não que isso é errado, depende do que você quer fazer na comunidade. Se você quer, para você dizer, fizemos um trabalho de transformação comunitária, no mínimo, eu diria no mínimo 5 anos de compromisso com a comunidade. No mínimo, eu diria que o ideal seria compromisso inicial de 10 anos, para você dizer que foi um veículo de transformação de uma comunidade, que você gerou líderes locais, que você empoderou, que indicadores sociais foram transformados, tá? Que você organizou essa comunidade, que ela está pronta para seguir o seu rumo, os seus próprios desafios, que você criou um sonho coletivo a ser perseguido. Então é um processo muito mais complexo, tá? Qual que é o resultado esperado? Fortalecimento da comunidade, transformação, autossuficiência. Ou seja, a comunidade passa a andar com as suas próprias pernas. É o que a gente viu na dinâmica do rio. Eu sei agora, eu posso chegar do outro lado do rio sozinha. Mais que isso, eu posso ensinar alguém a chegar. Evitar a tentação de carregar no colo. É tão bom às vezes ser carregado, né? Também.
de carregar e ser carregado que nós temos. É dizer, não, eu vou no processo mais longo contigo, mas que vai trazer resultados muito mais sustentáveis e de longo prazo. Então, aqui um quadro, isso aí está no meu livro, tá? Eu trouxe uns exemplares aqui se alguém quiser. O problema é que às vezes a gente quer usar o processo coisa moderna, né? O perdão mesmo. Lá de cima, querendo resultado lá de baixo. Eu esqueci meu negócio. Mas não vai haver, como eu disse, a igreja que fica tendo atitudes assistencialistas, paternalistas e quer transformar, não transforma. O que ela faz é gerar ou acomodação ou passividade, e acaba prejudicando até no longo prazo. Obrigado. Prejudicando no longo prazo a comunidade, tá? Pegando no plano individual e transformando, passando isso para o plano coletivo, vamos pensar que eu tenho uma pessoa, tá? Um indivíduo que não conhece a Cristo, não conhece Deus, e eu tenho um plano para a vida desse cara, eu quero que ele conheça Jesus, eu quero que ele seja transformado. Eu começo evangelizando. O evangelismo é um fim em si mesmo? O evangelismo é o anúncio das boas novas, né? Vamos supor que aquela pessoa aceita o evangelho, começa um processo na vida dessa pessoa. Como é que nós chamamos esse processo? Podemos chamar de discipulado. Algum outro nome? Santificação, né? Podemos chamar. Não estou achando a bolinha aqui. Esse processo, com vistas a quê? Eu quero que a pessoa cresça. Para quê? Qual que é o objetivo final da nossa vida? A gente está nesse processo discipulado rumo a quê? Ao reino. Mas tem uma dimensão do reino que já é agora, né? A plenitude do reino. Tá, mas um plano individual. Semelhança de Cristo. A estatura do varão perfeito. É para isso que a gente está sendo discipulado. O objetivo da nossa vida não é chegar no céu, tá, gente? O céu é consequência, sim. Mas o objetivo da nossa caminhada de discipulado é a semelhança de Cristo, a estatura do varão perfeito. É a plenitude das intenções de Deus para nós. Para isso que você está aqui. Para isso que você vai na igreja. Para isso que você lê a Bíblia. No final é isso. O que Deus quer é ter uma família de muitos filhos e filhas semelhantes ao Filho. Pegando agora do nível individual para o nível comunitário, eu chego numa comunidade. Violência, drogas, analfabetismo. Você acha que Deus quer que as pessoas saibam ler e escrever? Será que Ele quer? Por que a igreja não alfabetiza os adultos então? Ou é muito raro que isso aconteça? Se Deus quer, o governo de Deus é o reino de Deus. Se eu quero o reino de Deus, eu tinha que estar alfabetizando os adultos, as crianças, os jovens. Ele escreveu para nós um livro, né? Então acho que Ele quer que a gente saiba ler e escrever. Então tem muito analfabetismo na comunidade, tem muito problema de saúde, muita criança morrendo. Nem vou entrar nesse assunto agora. Eu posso começar com um trabalho de assistência, mas depois eu vou fazer um trabalho com a comunidade, para que a comunidade chegue aonde? Nas intenções de Deus para ela, na plenitude, numa visão compartilhada pela comunidade daquilo que Deus quer para ela. Assim como no plano individual, o nosso objetivo é a estatura do varão perfeito, no plano comunitário, quem que é o varão perfeito? Jesus. Quem que é a comunidade perfeita? Qual que é a comunidade perfeita? A Nova Jerusalém. Nós trabalhamos para que as nossas comunidades cresçam e se desenvolvam rumo às intenções de Deus para elas. Então a violência, tem violência
Hoje, amanhã vai ter menos, porque nós estamos aqui, porque o reino de Deus está chegando. Se tem criança morrendo muito cedo, de desnutrição, sei lá do que, amanhã vai ter menos mortalidade infantil, porque o reino de Deus está chegando aqui. Ele já é chegado a nós. Ainda que não plenamente, mas o meu trabalho é fazer com que esse reino seja sinalizado, e o fato de que ele não será plenamente nesta terra não me dá o direito de desistir deste reino em plenitude. Vocês entenderam isso? Alguém aqui já alcançou a estatura do varão perfeito? Santo, santo, santo. Santo 2 vezes, né? 3 vezes é só Jesus, né? Alguém aqui já chegou lá? Não. Alguém que vai chegar lá nessa terra? Não. O fato de que nós não chegaremos lá nos dá o direito de não buscar a santidade? Não. A mesma coisa no nível comunitário, que às vezes eu escuto assim: Maurício, mas não adianta, vai piorar. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas iam piorar. Eu já ouvi isso. Para que isso? Não vai passar essa terra, vai ter novos céus e nova terra? Então por que a gente está trabalhando com isso? Nós não podemos pensar assim. O nosso trabalho é a sinalização do reino de Deus aqui e agora, ainda que ele não será pleno aqui. Esse trabalho de levar uma comunidade às intenções plenas de Deus para ela, nós chamamos desenvolvimento comunitário. Ele está no mesmo plano do discipulado para o indivíduo. Ou seja, nós podemos dizer que trabalhar com desenvolvimento comunitário é discipular uma comunidade integralmente, mas não apenas no plano espiritual, no sistema de educação, de saúde, na justiça, no sistema econômico, na geração de renda. É olhar todos os sistemas sociais de uma comunidade e trabalhar para que eles sejam redimidos. Eu estou resumindo uma coisa que a gente poderia ficar horas falando, tá, gente? Para cada sistema de uma comunidade tem ações específicas que você pode fazer. Na educação, na saúde, na geração de renda, na justiça, na política, na economia, no direito, na arte, na ciência. E eu creio cada vez mais de pessoas chamadas a servir em áreas específicas, em esferas específicas de soberania. Acabou a era do chamado geográfico. Não que não possa acontecer, mas eu entendo que o Espírito Santo está soprando agora. Não é, eu sou chamado para a China, eu sou chamado para a Índia. Não, eu sou chamado para redimir a arte, sou chamado para redimir a ciência para Deus. Os chamados estão sendo por segmento, por esferas de soberania social, por áreas da vida humana, da criação que Deus quer redimir. Essa é a lição do século XXI. A outra é do século XX, passou. Isso é fazer desenvolvimento comunitário, tá? Crescimento rumo às intenções de Deus para uma comunidade. É um processo amplo, complexo, e a visão do que Deus quer para a comunidade é uma visão compartilhada, é uma visão construída, não é só sua, tem que ser da comunidade. E aí os crentes começam a ter problema. Eles não querem, na verdade, sentar com a comunidade, não quer sentar com a associação de moradores, muitos santos para isso, sentar com a associação de moradores, com o posto de saúde, com o prefeito. Não querem se envolver com a comunidade. A gente está ocupado demais na esfera celestial, e o resultado é que a gente não transforma as comunidades em geral. Temos poucos exemplos de igrejas transformadoras nos seus contextos. Quando eu falo para pastores, eu digo assim: se a sua igreja, no estalar de dedos, desaparecesse da comunidade onde está inserida, o que a comunidade ia achar disso?
quando não celebrar, né? Porque a igreja, infelizmente, a maioria delas é irrelevante para a comunidade. E isto não é o chamado da igreja cristã. Historicamente, a igreja cristã, ela chegava numa comunidade, a comunidade era transformada. Não só o céu era povoado, tá? A comunidade era transformada. Mudavam as relações de gênero, aí o nível de renda aumentava, o nível educacional aumentava. Toda igreja que se prezava fazia uma escola do lado. O primeiro grande movimento de alfabetização da história foi o movimento da igreja. Foi a partir de uma noção de sacerdócio universal dos crentes. O grande movimento abolicionista da história foi influência da igreja cristã, a partir de uma visão de mundo que falava que todos os seres humanos são dignos e iguais perante Deus. A igreja sempre teve militância social historicamente. Nós perdemos isso no Brasil. A igreja brasileira é irrelevante, ou para não dizer que ela é irrelevante, porque toda igreja que prega a palavra não é irrelevante, mas ela poderia ser muito mais relevante. É isso que é desenvolvimento comunitário, é um processo complexo de transformação. E eu encerro com esse poema: vá às pessoas, viva entre elas, aprenda com elas, ame-as. Comece com o que elas sabem, construa no que elas têm. Mas dos melhores líderes, quando a sua tarefa é cumprida e o seu trabalho é feito, o povo todo vai dizer: fomos nós que fizemos. Isso é que é um líder de desenvolvimento e transformação. Ele trabalha de um jeito que ao final da tarefa o povo todo vai dizer: fomos nós que fizemos. Gente, eu tenho aqui uns 3 ou 4 exemplares do meu livro, que é um livro sobre isso, chama-se O Reino Entre Nós, Transformação de Comunidades pelo Evangelho Integral. É um livro da editora Ultimato. Se não puder comprar agora, depois pode comprar no site da Ultimato.